E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri para a última, infelizmente, a última aula do terceirão com a gente. Aí, 3 anos junto aí. Aí, estamos chegando no fim, né? As coisas acabam, fazer o quê? A vida é assim, tá? E vamos acabar aí com o Brasil contemporâneo. Olha só, o Brasil da nossa época, tá? Então, vamos lá. Economia brasileira desde o início dos anos 80, ano 80, né, 1980 ali, quando que eu nasci, sou um cara desse período aí. Alternou períodos de crescimento econômico com fortes desacelerações, muitas vezes abruptas, comportamento sintetizado na expressão stop and go. Tá? A performance da economia brasileira nesse período refletiu tanto os problemas da coordenação da política econômica quanto os problemas relacionados ao choque exógenos. Esse padrão de crescimento se manteve nas duas primeiras décadas do século XXI. Sobre a performance da economia brasileira no período de 80 até 2020, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta, tá? Os anos 80 foram marcados pelo não pagamento da dívida externa e pela fuga de capitais, tanto estrangeiros quanto nacionais, o que acarretou grave estagnação econômica em meio ao incontrolável processo inflacionário. B. Nos anos 90, graças ao Plano Real, foi derrubada a inflação e foram adotadas as medidas liberais previstas no Consenso de Washington, com a liberação do comércio e da privatização de empresas estatais. C. A primeira década do século XXI teve uma taxa de crescimento econômico elevado devido ao boom das commodities do mercado internacional, puxando pelo crescimento econômico da China. D. Em 2008 e 2009, a evolução da crise dos bancos norte-americanos provocou uma aceleração da economia brasileira devido à disponibilidade de capitais externos e ao aumento da oferta de crescimento para as empresas, tá? Então, isso é uma questão bem interessante. E a segunda década do século XXI foi marcada por uma grave recessão econômica devido ao aumento dos gastos públicos e do acirrado ambiente político que contaminou as expectativas dos setores privados. Tá? E aí, então, nós vamos ter aqui 2008, 2009, tá? A desaceleração. Tá? Desaceleração. Isso aqui está errado. Tá? Por quê? Porque o Brasil estava vindo bem economicamente, e aí quando tu teve lá, né, a crise, uma das grandes crises do século, tanto a gente pode contar aí do século XX, século XXI, né, que acabou, por causa da globalização, trazendo todo um efeito em cascata, né, o Brasil teve que dar aquela desacelerada forte. Na verdade, um dos problemas políticos é que ela deveria ter se adaptado a esse novo e não preferiu não, né? Preferiu de certa forma dar umas maquiadas aí. Isso foi um grande problema político que nós vamos ter, que vai ser gerado pela economia, tá? Impeachment não são golpes, não são tampouco processos regulares de substituição de presidentes eleitos. São e devem ser processos excepcionais. Suas consequências para o sistema político são incomensuráveis, como afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2015. O impeachment não é uma coisa desejável e ninguém se propõe a liderar isso. Impeachment é como uma bomba atômica e é para
dissuadir, não para usar. Ao caracterizar a possibilidade de impeachment no Brasil nas últimas décadas, o excerto, né? A gente teve 2 impeachments, né? Tivemos do Collor e depois tivemos da Dilma, né? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o impeachment é bom ter, mas não é bom usar. Por quê? Porque o impacto econômico, o impacto político, né? O impacto da visão do país para os outros países é um negócio assim bombástico, né? Então, apoia a necessidade do processo de impeachment dos presidentes Fernando Collor, em 92, e Dilma, em 2016. Destaca a capacidade destrutiva do impeachment, mas enfatiza seu caráter decisivo para a preservação da atual democracia brasileira. C. Defende os processos de impeachment no Brasil, recente, mas atesta sua incompatibilidade com a ordem constitucional. D. Caracteriza o processo de impeachment de Fernando Collor, em 92, como legítimo, da Dilma, em 2006, como golpista. Reconhece a legitimidade constitucional do impeachment, mas alerta para os riscos de tal processo para a democracia brasileira. E é isso daí, né, que está sendo dito ali no texto. Ele diz que é legítimo, é constitucional, mas que não deveria ser usado em larga escala, né? A gente não pode ficar falando de impeachment só porque a gente não gosta de um governo, né? O impeachment ele tem que ser usado com parcimônia, porque senão, principalmente o risco Brasil, né, sobe bastante. 3. O presidente José Sarney governou o Brasil de 85 a 90 e implantou um plano econômico em 86 com o objetivo de fortalecer a economia, conhecido como Plano Cruzado, tá? Plano Cruzado. Dentre as medidas pretendidas pelo Plano Cruzado está a privatização de empresas estatais para melhor competitividade, visando a reduzir os preços, a estabilização das empresas privadas para fortalecimento da moeda, visando a baixar o preço do petróleo no país, o confisco das poupanças para o reequipamento das finanças públicas, visando a garantir recursos no Tesouro Nacional, a criação da URV para a adoção de valores referenciais, visando a possibilitar a mudança do cruzeiro para a nova moeda, e o congelamento dos preços para o incentivo do consumo, visando a diminuir a inflação. E essa daí é a verdadeira. Nós tínhamos até as fiscais do Sarney, que eram as donas de casa, né? Tinha até um voto, que elas iam, né, nos mercados para ver se os preços estavam realmente bloqueados, né? Os quilombos, espaços de resistência e da insurgência negra desde a origem foram criadas como estratégia de enfrentamento ao sistema escravocrata. Nos processos de resistência e sobrevivência dos quilombos que chegam aos dias atuais, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos e inconstitucionais de terceiros, em disputa pela propriedade da terra. Pouco se divulga que existem atualmente no território brasileiro aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que aguardam um sentimento de pertença a um grupo e a um lugar. Estão distribuídos por todas as regiões do país, em destaque nos estados do Pará, do Maranhão, da Bahia, de Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Sobre a demarcação e
titulação das terras quilombolas no Brasil, é correto afirmar que teve início com a Lei de Terras de 1850, tá? Que avançou na segunda metade do século XIX, especialmente após a abolição da escravatura e a institucionalização dos territórios quilombolas rurais. B. Constituição de 1988, ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas rurais e urbanos receberam a titulação da propriedade até o momento atual. E Lei de Terras em 1850, na ocasião foram demarcados territórios rurais quilombolas, uma vez que não havia trabalho para homens negros, mulheres negras nas cidades. E a Constituição de 1988, na década passada, por meio da política pública, foi finalizada a demarcação e a titulação dos territórios quilombolas rurais, ficando pendentes a titulação dos quilombolas urbanos, né? Um detalhe interessante aqui vai falar sobre a Lei de Terras. A Lei de Terras, gurizada, foi uma das leis que mais trouxe concentração de terra para o Brasil. Porque tu tinha que ter o título da terra, tu tinha que pagar, e a maioria das pessoas pobres não tinham, né? Isso também fez com que pessoas como brancos, que eram pobres, negros, libertos, e muitas pessoas que viviam do campo não puderam ter o registro das suas terras, e isso fez com que elas ficassem fora, né, desse processo aí. Nós passamos a ter uma concentração de terra muito grande. Mas a questão correta é a de 88, né, dizendo que até hoje não teve, todas as propriedades não tiveram seus títulos, certo? Vamos lá. Bom, vamos então para a questão 5, uma questão bem interessante, vai falar sobre os governantes do Brasil nesse período aí da nova república, tá? Então nós vamos ter ali Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma. Então, o governo que marcou, então, pelo controle da inflação, redução do desemprego, tá? Políticas públicas que promoveu a inclusão social e a ascensão da classe média de parte significativa da população pobre do Brasil. Apesar da grande popularidade inicial, este governo foi afastado por processo de impeachment. Nós tivemos só dois que tiveram impeachment, então, ou é a Dilma ou é o Collor, tá? Governo que conviveu com os efeitos da crise de 2008, foi acusado de participação das pedaladas fiscais. Apesar de ter sido responsável pelo fim da hiperinflação e pelo estabelecimento da atual moeda do país, este governo não conseguiu eleger seu sucessor. Ficou 8 anos no poder, mas não deu, né? E o último, este governo, durante o qual foi promulgada a atuação constitucional da República. Eu já tinha apertado aqui, esqueci, mas já vou dar um spoilerzinho, né? Então, a primeira é a 4, a segunda é a 2, a terceira é a 3, a quarta é... Não, desculpa, 4, 2, 5, 3, 1, tá? Então, essa é a sequência correta. Uma questão boa, né? Se tu souber aí pelo menos uns 3, tu já tem uma certa facilidade para continuar. Vamos para 6. Aí. Não temos mais alternativas. O Brasil não foi aceito mais derrotas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude, declarou Fernando Collor de Mello em rede nacional na manhã do dia 16. O novo pacote econômico, batizado de Brasil Novo e popularizado como Plano Collor, incluía, entre outras medidas, isso daí eu me lembro que trouxe algumas questões importantes aí para o Brasil. Congelamento dos preços no setor comercial do varejo,
desvalorização imediata de 10% do cruzado novo em relação ao dólar, substituição da moeda corrente, o cruzado novo pelo cruzeiro novamente, a implementação da unidade real do valor, a URV, e a elevação da taxa dos juros, né, do controle inflacionário. Então, nós vamos ter aqui uma mudança, né, de moeda do cruzeiro novo para o cruzado. Vamos lá para 7, com relação ao plano real e seus reflexos na economia brasileira ou argentina. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. O plano real atacou o processo inflacionário do país por meio de 3 estágios: o ajuste fiscal, indexação completa da economia, VURV, e a reforma monetária. Tá? Então, conversão da URV em real, certo? Então, uma URV era equivalente a R$1 e R$1 era equivalente a $1. A âncora cambial do plano real, com valorização do real, volume grande de reservas e abertura comercial, permitiu travar os preços internos devido à possibilidade de intervenções, evitando-se assim a propagação de choques. E 3, né, após a implementação do plano real e da valorização do real, as contas externas da Argentina apresentaram melhora pelo fato do Brasil ser um dos seus principais parceiros econômicos, tá? Então, a alternativa correta é todas verdadeiras, né? E vamos para a última aí. Desde o século XIX até os dias atuais, a população urbana participou de forma expressiva de acontecimentos relacionados ao processo político-social brasileiro. A exemplo, tá? Então, desde o século XIX, nós vamos ter isso daí. Então, vamos lá. A. Da resistência armada da classe média urbana e da burguesia nacional contra a implantação do regime militar que se juntou à classe operária em uma série de manifestações contra esse regime nas principais capitais do país. B. O apoio dado ao movimento tenentista durante durante a República Velha, que defendia as oligarquias estabelecidas contra os grupos socialistas de oposição e que levou à eclosão da Revolução de 1930. C. Da proclamação da República, quando a população do Rio de Janeiro se aliou aos militares participando de conflitos armados na então capital do Império. D. Do movimento das diretas já, que conseguiu, através de uma greve geral, derrubar o último governo militar. Não conseguimos derrubar. E as manifestações dos caras pintados, que mobilizou milhares de pessoas, inclusive estudantes secundaristas, e que foram de vital importância para o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Tá? Esse foi um exemplo clássico, né, dessa mobilização. Eu participei dos caras pintados na época, a gente saiu para as ruas lá, muito incentivado pela mídia também e tal, né, mas isso aconteceu. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desses 3 anos com a gente, tá? Espero que vocês possam ter êxito na vida profissional de vocês aí, né, ter êxito na vestibular, né, na carreira aí que vocês escolheram, tá? Um grande abraço, ficamos por aqui e nos vemos qualquer dia aí. Valeu, tchau!
Fala, galerinha, terceirão, olha só. Já tô sentindo saudade de cada um de vocês. Parece que foi ontem que nós começamos o primeiro Chave do Enem, em 2022. Nós já estamos aqui terminando 2024. Eu desse lado e você do outro lado, preparadíssimo, tenho certeza, para começar os novos desafios, né? Vestibular, Enem, profissão, escolhas importantes. Mas não tenha a menor dúvida que nesses 3 anos nós fizemos um momento especial aqui no nosso Chave do Enem para que você estivesse mais seguro, mais preparado para este momento. Vamos embora então? Vamos falar sobre geografia do Brasil. É o último ano, né? Momento de falar sobre geografia do Brasil. E eu fiz um compilado de algumas questões de geografia do Brasil para nós falarmos aqui hoje, mais focado em economia, característica regional, que foi o tópico desse bimestre, né? Para que nós pudéssemos então ter ali um panorama geral. E sem mais demora, vamos aqui então falar um pouquinho a nossa primeira questão. Diz o seguinte, a primeira questão. Em 10 anos, indústrias migram do Sudeste para outras regiões. Um texto de 2021. Em 10 anos, a indústria nacional ficou menos concentrada nos estados do Sudeste e ganhou força em outras regiões do país. Estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mostra como, entre os biênios 2007-2008 e 2017/2018, né, perceba, né, que pega um período bem interessante ali, a produção industrial migrou de São Paulo e do Rio de Janeiro para outros estados. O fenômeno apresentado no texto tem marcado a região Sudeste nas últimas décadas e vem ocorrendo tanto na escala estadual quanto na regional. Dentre as razões que justificam essa desconcentração, destaca-se a. Então vamos lá. Está falando sobre um fenômeno importante na economia nacional. Mas para entender, você tem que lembrar que a indústria brasileira ela começa se concentrando no Sudeste. As primeiras políticas industriais foram fomentadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que por muito tempo São Paulo era o grande motor industrial do Brasil, ainda é. Mas, a partir dos anos 90, algumas políticas foram mudando a distribuição da indústria, como algumas políticas fiscais de impostos, né, que os estados promoveram, políticas de melhorias na infraestrutura dos estados para oferta, né, de uma base industrial. Isso fez com que novas indústrias se instalassem fora do eixo Rio-São Paulo e mesmo algumas indústrias tradicionais nesse eixo mudassem para outras regiões do Brasil, como o Sul e o Nordeste brasileiro. Hoje nós temos no Nordeste brasileiro muita produção industrial, petroquímica, química, automobilística, ok? E no Sul do Brasil também não é diferente. Então essas políticas elas promoveram a desconcentração. E a questão quer saber, né, dentre as razões, qual a principal? Busca pela redução de custos de produção industrial em regiões com pequena organização sindical é um dos motivos. Então, nós tivemos a questão fiscal, tivemos incentivos estaduais, tivemos também a questão da infraestrutura, mas também, né, um dos fatores, entre vários, é buscar realmente onde a mão de obra não era tão organizada, o que possibilita, né, com que eles consigam ali uma mão de obra menos sindicalizada, portanto, que cobra menos salários, melhorias de trabalho, em função disso também redução dos custos de produção. Próxima questão, tem uma fotografia aqui, olha, favela, a antiga favela do Esqueleto, lá no Rio de Janeiro. Então, quando Carlos Lacerda assumiu a função de primeiro governador do estado da Guanabara, em 1960, lembrando que o estado da Guanabara é a cidade do Rio de Janeiro, tá, atual. As favelas estavam em expansão na cidade. Durante seu governo, iniciou-se a política de remoção, ou seja, o processo de transferência de algumas favelas para lugares distantes, o que gerou muito descontentamento e protestos. Surgiram os conjuntos habitacionais como Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Vila Kennedy, em Senador, Camará, Vila Aliança, em Bangu e Vila Esperança, em Vigário Geral, compostos por pequenas unidades padronizadas, servidas por transportes públicos insuficientes e distantes dos empregos da maioria. Hoje, quem passa pelo Parque da Catacumba, na Lagoa,
pelos prédios da chamada Selva de Pedra, no Leblon, ou pelo campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, no Maracanã, nem imagina que esses espaços abrigaram as três maiores favelas da cidade nos anos de 1960. Catacumba, Praia do Pinto e Esqueleto, respectivamente, a favela do Esqueleto tinha esse nome, pois em seu entorno havia um esqueleto da construção inacabada de um hospital, que a gente consegue ver ali na imagem. Grande parte dos seus moradores foi assentada na Vila Kennedy. Iniciada ainda no antigo estado da Guanabara, durante o governo de Carlos Lacerda, a remoção das favelas inseriram-se no projeto de intervenção estatal para a expansão da cidade. O objetivo e efeito das remoções então efetivadas foram, respectivamente, a valorização e especulação imobiliária e gentrificação dos logradouros urbanos. Vamos entender aqui. Isso aqui está falando sobre urbanização. Nós vimos que a urbanização do Sudeste ela foi muito rápida, muito intensa. E a migração também, né, fez com que muitas pessoas sem condições fossem buscar lugares mais baratos. As primeiras favelas ali, né, ainda no final dos anos, no final do século XIX e principalmente no começo do século XX. A cidade do Rio de Janeiro era capital, perde esse título para Brasília depois, mas ali existia toda uma elite local e essa vontade desse grupo local de, entre aspas, tornar a cidade limpa e urbanizada fez com que o governo retirasse de maneira compulsória a população mais pobre que morava nas áreas que, pela topografia do relevo ser plano, pela localização, seriam nobres. Então, obrigar os pobres a sair, isso a gente chama de gentrificação. Você tira os pobres dessa região, expulsa, obriga a morar longe, lugares sem tantos acessos, lugares, inclusive, né, que dificultam o trabalho dessa população que tem que se deslocar. E, ao mesmo tempo, faz o quê? Essas antigas favelas se tornaram bairros nobres. Então, você tem o Estado tornando uma região valorizada com a remoção dos pobres. Então, nós temos valorização da especulação imobiliária, afinal de contas, ficou livre o terreno, a iniciativa privada entra e vende caríssimo, e os pobres, retirados de forma obrigatória ou compulsória, vão morar na periferia. Hoje, inclusive, né, muitos desses bairros são onde o crime organizado, o tráfico de drogas, comanda, criados pelo próprio governo. Né? Questão número 11, o polo industrial de Camaçari, na Bahia, falando de industrialização fora do eixo, né? Transformou a economia baiana, que antes tinha a base econômica essencialmente agrária. Localizado na região metropolitana de Salvador, ali ao redor de Salvador, é um dos maiores complexos industriais integrados do hemisfério sul e desempenha papel importante no setor produtivo desse estado. A implantação do polo industrial de Camaçari está inserida no contexto da desconcentração industrial brasileira, a atração do polo petroquímico para a Bahia, e depois também foi acompanhado pelo polo automotivo, onde existia a grande fábrica da Ford, que saiu do Brasil e agora foi comprada, né, pela marca chinesa, BYD, que vai produzir carros elétricos a partir do ano que vem nessa planta, gerando dezenas de milhares de empregos e investimento, né, produtivo nas áreas menos desenvolvidas do país, como nós já vimos na questão anterior. 12ª questão, nós temos aqui um mapa de hierarquia urbana do sul do Brasil. A gente consegue ver ali, né, Curitiba, Florianópolis, aliás, Curitiba é aquele quadradinho bem no limite aqui, olha, né, que a gente consegue mais ver Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem Curitiba, Florianópolis, né, algumas cidades do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, a cidade é analisada também em suas dimensões históricas, produto da divisão do trabalho, de modo que cada momento ela assumirá dimensões e conteúdos diferentes. A cidade ela muda, né, conforme a sua função, conforme o período histórico que nós estamos e por aí vai. Tá? Então, em relação à rede urbana no Rio Grande do Sul, aqui é uma coisa específica do Sul, né? A gente consegue ver aqui que nós temos uma metrópole, uma grande metrópole aqui, depois, né, capitais regionais, B, C e centros locais, né, orbitando ao redor deles. Perceba que a maior concentração, né, é mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Ao sul do Rio Grande do Sul nós temos, né, uma menor conexão, uma menor rede urbana conectada. Mas dito isso, vamos lá. Está correta a 1 e 2. A terceira diz o seguinte: partem da capital gaúcha para outras cidades vários eixos de influência, indicando que o parque industrial manteve-se estagnado e homogêneo. Não.
né? O parque industrial ele se distribui principalmente ao norte ali do Rio Grande do Sul. Por isso está errado. A primeira, a localização geográfica de Porto Alegre influenciou seu processo de crescimento? Sim, pois está localizada à margem do Lago do Guaíba, né, próximo ao litoral. Beneficiou-se das vias de transporte naturais que colocavam em contato com o interior e com o Oceano Atlântico. Excelente, ali, né, é uma região importante para o deslocamento de carga, principalmente no passado. Dois centros urbanos se destacam no extremo sul. Pelotas, que teve seu crescimento relacionado ao fato de caracterizar a ligação entre a Campanha e Porto Rio Grande, e Rio Grande, por ser o único porto acessível entre Rio da Prata e litoral de Santa Catarina, ali naquele período histórico. Ok, então vem comigo, 13ª questão, mapa bem completo do Brasil, estimativa populacional para 2021. Já sabemos como é, mas é só para a gente fazer uma análise aqui, né? Então você pode dar uma olhadinha, dê uma olhadinha lá, vem aqui comigo. A região Sudeste concentra o maior número populacional do país e tem índices econômicos altos, com taxa de industrialização. Voltando ali. Mesmo com a desconcentração industrial, a população do Sudeste ainda ocupa mais de 40% do total do Brasil, da população, ou seja, mais ou menos de cada 10 brasileiros, 4 moram no Sudeste. Outro ponto importante é que o PIB do Sudeste, PIB per capita, o PIB principalmente, ele é extremamente alto, está atrelado ainda à industrialização. Lembrando que o agronegócio é importante, mas o que mais gera valor agregado é a indústria. E a indústria gera muita riqueza na composição do PIB de um país, de um estado. Portanto, o Sudeste, né, é, de longe, a região mais rica do Brasil quando se analisa o PIB. Deu para pegar a ideia? Vem comigo então, 14ª questão. Julgue verdadeiro e falso aqui, né? Durante da segunda metade do século XIX até a década de 1930, o café que financiou a industrialização depois, tá, da crise, foi o principal produto econômico brasileiro, sendo a sua produção voltada principalmente à exportação. No norte do Paraná, aí depois de 30, a cafeicultura permaneceu vigorosa até meados de 1970. Em relação à expansão da cafeicultura, atribua V para que for verdadeiro e F para que for falso. E aí? Coloca ali, o que é verdadeiro e falso? Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Você já fez? Então lá. Falso a primeira. A ocupação do norte do estado do Paraná, considerado vazio demográfico, de populações nativas na região, ocorreu de forma pacífica e esteve associada à expansão econômica dos Campos Gerais. Não. O norte do Paraná foi uma ocupação que expulsou os nativos e ela foi privada. É importante você marcar isso, ela foi privada. E ela vem atrelada à quebra do café no norte, aliás, em São Paulo, e não ligada à expansão econômica de Campos Gerais. B, está correta. A C, a Companhia de Terras do Norte do Paraná enfrentou dificuldades para a aquisição da terra no processo de expansão da cafeicultura no norte paranaense, em função de seu alto custo. Não. Primeiro que a companhia Plantation, uma companhia inglesa, comprou as terras do estado. Essa companhia não conseguiu se manter. A ideia dela era plantar algodão no norte do Paraná, mas não houve sucesso e a Companhia de Terras do Norte do Paraná conseguiu comprar de uma maneira relativamente fácil essas terras e planejou, colonizou o norte do Paraná. E as demais são verdadeiras, você pode fazer aqui a sua análise. Guarda essa informação porque são informações importantes. 15ª questão. Em Goiás e Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação, como soja. Esse texto do começo de 2003, Aziz Nassib Absaber, um grande geógrafo brasileiro, já falecido, falou sobre isso. E a realidade descrita no texto estabelece sobre qual domínio morfoclimático. Olha, quando a gente vai estudar essa região, tem que lembrar do Cerrado. Ele está falando sobre a ocupação do Centro-Oeste, onde o Cerrado hoje foi quase todo, não todo, ocupado pela agropecuária, com a mecanização e com a Revolução Verde, que possibilitou o avanço da agricultura comercial numa área onde o solo é ácido, onde o solo não era tão propício, mas de fácil manejo, transformando o centro-oeste do Brasil atualmente num grande celeiro do nosso país. Espero que vocês tenham aproveitado esses 3 anos. Foi muito bom estar com vocês.
Desejo que Deus continue abençoando e guiando cada um de vocês nas escolhas profissionais, familiares, e que sempre que vocês quiserem, nós estaremos aqui no Chave do Enem para você poder rever. Lembrando que você pode usar nas férias, qualquer período, todo o nosso conteúdo. São de 36 lives por ano, todas aqui no nosso canal Educação Adventista Brasil e disponíveis para vocês utilizarem sempre que acharem necessário. Então, um forte abraço, feliz ano novo para vocês, um 2025 abençoado e nos vemos por aí. Até!